Bem, pessoal, dando continuidade à isomeria, vimos na aula passada a isomeria geométrica e hoje nós vamos ver a isomeria ótica, que fecha as chamadas isomerias espaciais ou estereoisomeria, ok? Antes da gente ver o que é isomeria ótica, é importante pegar um gancho da física, já que a gente vai trabalhar com a luz, especialmente a luz polarizada. Mas antes, qual é a definição de luz, né? Nós temos esquematicamente a representação da luz por essas setas em todas as direções, ou seja, a luz é uma energia radiante que se propaga em todas as direções, em todos os planos, né? Essa é a luz, vamos chamar assim, natural. Essa luz, por si só, não nos interessa. A luz que vai interessar a isomeria óptica é a luz polarizada. O que vem a ser a luz polarizada? A luz polarizada, que a gente representa esquematicamente por essa dupla setinha para cima e para baixo, é uma luz que se obtém de um polarizador que vibra apenas em um único plano, ok? Nesse gifzinho vocês estão vendo. Você tem, olhando de frente, vocês estão vendo a luz natural. O polarizador, que eu vou mostrar já já o que é como se fosse um filtro que deixa passar apenas um plano de vibração da luz, ok? Esse polarizador, ele tem normalmente internamente um cristal chamado prisma de níquel, né? Que ele é cortado diagonalmente. Isso é um detalhe técnico que não é fundamental que vocês saibam, mas se coloca uma resina nessa diagonal e esse cristal se chama espato da Islândia, ok? É o cristalzinho que vai propiciar que quando você incida, né, a luz natural sobre ele, sobre o polarizador, você tenha como resposta a luz polarizada. E por que eu estou tão interessado nessa luz polarizada? Porque a isomeria óptica trata da reação das substâncias, no caso orgânicas, porque a gente está tratando da orgânica, diante dessa luz polarizada. A luz natural não nos interessa. Então, o que é a isomeria óptica? Existem alguns compostos, os chamados compostos que têm atividade óptica, que eles são capazes de desviar o plano de vibração da luz polarizada, né? E isso é devido, como a gente já vai ver daqui a pouco, à chamada assimetria molecular, ok? Então, você tem a fonte, né, com a luz natural, você passa pelo prisma e você tem como resposta a luz polarizada. Essa luz polarizada, quando incide num tubo que tem uma amostra de uma substância que seja oticamente ativa, porque se a substância não for oticamente ativa, a luz não desvia, certo? Que luz? A luz polarizada. Então a luz, reparem aqui no meu esquema, a luz entrou vibrando nesse plano aqui perpendicular, vamos chamar assim. E aí ela desvia de um determinado ângulo alfa, né? E aí a pessoa observa isso no aparelho chamado de polarímetro, né? Por que que isso é importante, gente? Porque a isomeria óptica, essa característica de desviar a luz polarizada, de ter atividade óptica, influencia violentamente no efeito fisiológico das substâncias no nosso organismo. Como a gente vai ver já já, tá bom? Muito bem. Aqui, novamente, eu tenho o mesmo esquema, né? A luz natural incidiu no polarímetro e desviou em determinado ângulo. Portanto, a solução é oticamente ativa. A questão é, quando que nós vamos ter uma solução oticamente ativa e quando não vamos ter? A gente não vai ter esse aparelho para saber se uma determinada molécula tem atividade ótica ou não. Então, a maneira, vamos dizer assim, que a química encontrou e observou foi que toda molécula assimétrica tem o quê? Tem o chamado, tem atividade ótica, né? Tem isomeria ótica. E como é que você vai descobrir se uma molécula tem, se ela é assimétrica ou não? Ou seja, moléculas simétricas são aquelas que têm plano, se você cortar ela, por exemplo, um quadrado, se você cortar ele no meio, você fica com duas metades iguais.
Então, essa figura tem um eixo de simetria, então ela é simétrica. Figuras assimétricas, o grande exemplo é sua mão. A sua mão não tem plano de simetria, você não consegue cortar ela em duas partes iguais. Então, no caso das moléculas, você sabe que uma molécula é assimétrica, a maneira mais fácil de você observar isso é quando ela tiver carbono quiral. Quiral vem de quiros, que quer dizer mão, tá? Então, quando uma molécula tiver um carbono quiral, saiba que ela poderá ter atividade ótica, tá? E como é que você identifica que uma molécula tem esse carbono quiral? Quando você tiver um carbono com 4 ligações simples e os 4 ligantes dele foram diferentes entre si. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha o ácido lático. Se você observar o ácido lático, ele tem carbono quiral. Qual é o carbono quiral dele? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó, que a gente coloca um asterisco. Ó. Esse é o carbono quiral do ácido lático, ó, porque esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, o ácido lático, por ele ter um carbono quiral, ele tem duas possibilidades de moléculas com atividade ótica. É a molécula destrógera e a molécula levógera. O que significa uma molécula destrógera? Ao incidir a luz pelo ácido lático, que tem assimetria molecular, o plano de vibração da luz polarizada gira para a direita. Então, aí o ácido lático é o ácido, a gente bota mais ou D. Pode ser mais ou pode ser D. Ele pode desviar a luz polarizada para a direita ou pode desviar a luz polarizada para a esquerda. Resumindo, é o seguinte. Quando você pegar uma molécula e a molécula tiver um carbono quiral, então você vai dizer o quê? Que essa molécula tem duas possibilidades de isômeros ativos oticamente. Um destrógeno e um levógeno. Tá? Se a molécula não tiver carbono quiral, aí não dá para você saber o que a gente viu até agora. Então, o primeiro caso que a gente está vendo é esse. Moléculas com um carbono quiral. Exemplo, ácido lático. Olha lá, o asteriscozinho, né? Se você tiver uma molécula que tem um carbono quiral, resposta, ela terá como possibilidades duas moléculas com atividade ótica, uma destrógena e uma levógena. E aí a gente diz que uma é em relação à outra, o objeto e a imagem. Como assim? É como se você botar sua mão esquerda no espelho, a imagem que você tem é a mão direita. Então, moléculas com um carbono quiral, elas têm dois isômeros ativos oticamente, que são chamados de enantiomorfos ou enantiômeros, onde um é a imagem especular do outro no espelho. Olha aqui a molécula do ácido lático. Se eu colocar ela no espelho, a imagem dela é o outro isômero. Então, se esse for destrógeno, o levógeno será o da direita. Você não tem que saber aqui, por enquanto, quem é destrógeno e quem é levógeno. Você tem que saber que, quando tiver um carbono quiral, um é destrógeno e o outro é levógeno. Tá? Ácido lático destrógeno, por exemplo, como objeto, a imagem será o ácido levógeno. Se você botar o levógeno no espelho, a imagem será o destrógeno. Então, resumindo, é isso. Um carbono quiral, dois isômeros ativos oticamente. Tá? Então, a todo isômero destrógeno corresponde, como eu estou colocando aqui no texto, um levógeno. E os dois desviam o plano de vibração da luz polarizada. Um para a direita, outro para a esquerda, de mesmo ângulo alfa. Tá? Ok? Agora, você pode perguntar, e se eu tiver uma mistura de quantidades iguais de enantiômeros, ou seja, 50 moléculas destrógenas e 50 levógenas, 50%, 50%, a gente vai ter o que a gente chama de mistura racêmica inativa oticamente. Então, isso é importantíssimo, gente, porque a inatividade ótica, ou seja, de não desviar a luz polarizada, não garante que você tenha uma molécula simétrica, porque você pode ter a mistura racêmica. Vou repetir. Se você tem carbono quiral, você tem duas possibilidades. Um carbono quiral, duas possibilidades. A molécula pode ser destrógena, ela pode ser levógena, que são ativas oticamente, porque desviam a luz polarizada. Mas se eu misturar quantidades iguais,
eu vou ter uma mistura inativa oticamente, mas não porque ela não seja simétrica, porque tem quantidades iguais. Perceberam? Isso é chamado de mistura racêmica, muito importante, ou compensação externa. E quando eu tiver mais de um carbono quiral, observem aqui, ó, esse carbono daqui é quiral, porque todos os ligantes dele são diferentes. Mas esse carbono aqui também é quiral. Quando isso acontecer, cada carbono vai desviar de um determinado ângulo a luz polarizada. Então, vamos supor que o primeiro carbono desvie de 30 graus a luz polarizada. Então, você tem como possibilidade a luz chegando aqui desviar de 30 para a direita ou 30 para a esquerda. E o segundo, isso tudo é hipótese, tá, gente? Pode ser qualquer outros valores. E o segundo desvia de 40 graus. Por que valores diferentes? Porque são carbonos quirais diferentes entre si. Quais são as possibilidades que eu teria? Desviar 30 para a direita, 40 para a direita, total 70 graus. Ou 30 para a esquerda, 40 para a esquerda, total 70 graus. 30 para a esquerda, 40 para a direita, 10 graus para a direita. Positivo é sempre direita. 30 graus para a direita, 40 para a esquerda, 10 graus para a esquerda. Então, as possibilidades que eu tenho quando a luz polarizada chegar nessa molécula são de 4 isômeros que estão aqui com esses valores que eu adotei, né? Então, eu posso ter uma molécula de estrógeno de 70 graus para a direita, uma de 70 graus para a esquerda, 10 graus para a direita ou 10 graus para a esquerda. E ainda eu posso ter duas misturas racêmicas, que a gente chama de DL. A DL1 e a DL2. Repare que para você ter mistura racêmica, você tem que ter antípodas óticos, ou seja, moléculas que tem mesmo ângulo em módulo de desvio, e uma desvia para a direita e outra para a esquerda. E aí, portanto, essas misturas racêmicas ou racemadas, elas são inativas oticamente por compensação externa ou intermolecular. Uma molécula anula a outra. Ok? Muito bem. Ainda existe isomeriótica tem nomes assim bem diferentes, os chamados diastereoisômeros. O que são diastereoisômeros? São moléculas que não constituem mistura racêmica. Como assim? Se eu pegar A com C, A com D, B com C e B com D, repare, A com C, ó, 70 com 10 jamais vai formar mistura racêmica. A com D, 70 com menos 10. Observe que esses exemplos que eu coloco desses pares, eles não podem constituir mistura racêmica, porque você misturando eles, você não vai conseguir que a luz seja, que a luz que incide, a luz polarizada que incide na mistura, seja inativa oticamente. Ela vai desviar para algum lado. Percebe? Isso é o que se chama de diastereoisômeros, par de isômeros que não constituem mistura racêmica. Ok? Ou par de enantiomorfos que não constituem mistura racêmica. E ainda, você podia dizer, mas professor, pode ter 10, 20 carbonos quirais. Como é que eu faço? Eu vou ter que fazer toda essa montagem que você fez? Não, eu só fiz ali uma para vocês verem. Mas você vai ter uma formulinha muito simples. Quando você tem uma molécula qualquer, para você saber o número de isômeros oticamente ativos, você faz 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. E o inativo, 2 elevado a n menos 1. Olha o exemplo 1. O ácido lático tinha um carbono quiral, 2 elevado a 1 dá 2. Então, 2 isômeros ativos oticamente, um destrógeno e um levógeno. E o número de misturas racêmicas, 2 elevado a n menos 1, 1 menos 1 dá 0. Então, uma mistura racêmica, uma DL. Ok? E se eu tiver, por exemplo, carbonos quirais, o ácido tartárico é essa situação. Repare. Quantos carbonos quirais? Para ser carbono quiral tem que ser um carbono com 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, numerando essa molécula, ó, se você pegar o carbono 2 e o 3, eles têm ligantes diferentes, só que eles têm exatamente os mesmos ligantes. Então não é o caso anterior, que eu tinha carbonos quirais diferentes, né? E então, nesse caso, se eu for analisar aqui, ó, o primeiro carbono quiral seria esse, né? Tá aqui, esse é o primeiro carbono quiral, mas veja os ligantes dele, né? E veja os ligantes do segundo carbono, são exatamente os mesmos. Então, eu digo que eu tenho, nesse caso, uma mistura com 2 carbonos quirais iguais entre si, ou semelhantes.
E aí, se o primeiro carbono desvia de 30, o segundo tem que ser 30 também. Por quê? Porque os carbonos quirais têm os mesmos ligantes. Então, aí, nesse caso, eu vou ter mais 30, total de 60. Menos 30, 60. E aí eu tenho uma terceira possibilidade que só ocorre nesse caso, que é inativo oticamente, que é o chamado isômero meso, ou mesotartárico nesse caso, onde a inatividade ocorre por uma anulação. Não sei se vocês viram no início que eu tracei um eixo aqui mostrando que se eu divido essa molécula em duas partes iguais, né? Então, no caso de dois carbonos quirais semelhantes, o isômero meso é por compensação interna, ou seja, a luz é anulada dentro da própria molécula, ou intramolecular, e já o isômero chamado de mistura racêmica, a compensação é uma molécula anulando a outra. Então, nessa situação de dois carbonos quirais iguais, eu tenho dois isômeros inativos oticamente, um meso e uma mistura racêmica, que se anulam de diferentes maneiras, intermolecular ou intramolecular. Ok? Compostos cíclicos podem ter isomeria ótica? Podem sim. A regra prática é a seguinte, quando você percorrer nos dois sentidos, tá? Repare, aqui eu tenho um cloro e um hidrogênio. E no sentido, aí esse cloro e hidrogênio, eu saio pela seta azul, aí eu venho um CH3 e um CH2. Se eu sair pelo outro lado, um CH2 e CH3. Quando os caminhos percorridos forem diferentes, o carbono será quiral. Então, quando que eu tenho carbono quiral num composto cíclico? Quando eu tenho dois ligantes diferentes, ligações simples, né? E os caminhos percorridos diferentes. Repare que esse carbono 3 tem H e H, então já não poderia ser carbono quiral. Mas esses dois, ó, CH3 diferente de H, H diferente de Cl. Caminhos percorridos diferentes, dois carbonos quirais. E aí, fazendo a formulinha, 2 elevado a N, 2 dá 4, né? 2 elevado a 2 igual a 4. Oticamente inativo, 2. Então, nesse caso, é interessante porque, além de ter os isômeros inativos oticamente, eu tenho o que a gente chama de... Eu tenho os dois casos, lembra da isomeria geométrica? Ó? Cl diferente de H, CH3 diferente de H. Então, esse é o cis. Ligantes iguais do mesmo semiplano. Ó. Deixa eu riscar aqui para vocês verem. Ó. Traçando aqui. Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Então, como desse semiplano daqui eu fiquei com os dois hidrogênios iguais, esse é o isômero cis. Então, vamos botar aqui o cis-destrógeno, né? Aí eu tenho o cis-levógeno, quando eu coloco no espelho, a imagem especular. O trans-destrógeno e o trans-levógeno. Ok? Quando você tiver uma situação como essa que eu estou colocando, do 1,2 de bromo ciclopropano, aí a coisa complica mais ainda. Por quê? Porque a molécula que no caso aqui seria trans 1,2 ciclobutano, se você deslizar ela para cima da imagem especular, não casa. Então eu tenho isomeria ótica no composto cíclico, porque imagem e objeto não são sobreponíveis. Mas o cis, nesse caso, não existiria. Por quê? Porque se eu deslizar a imagem, o objeto sobre a imagem, casa direitinho. Então, imagem e objeto são sobreponíveis, então ele é inativo oticamente, não teria essa possibilidade. Tá? Esse é um caso bem mais rodapé de... vamos chamar assim. E, por último, os compostos com duas duplas ligações, gente. É uma situação onde você não tem carbono quiral, mas você tem isomeria ótica. Então, quando isso ocorrer, A diferente de B, C diferente de D, e duas duplas, uma atrás da outra, como é o exemplo aqui que ele está dando, você terá também isomeria ótica e terá uma molécula de estrógeno e uma molécula levógena. Ok, gente? Até a próxima.